França e Alemanha reforçam o envolvimento e acordam produção conjunta de projéteis na Ucrânia. Os responsáveis pela defesa dos dois países europeus querem produzir munição e peças de reposição para equipamentos enviados a Kiev por ambos, e foram proclamados avanços no projeto de um tanque conjunto. A França e a Alemanha concordaram em produzir conjuntamente munição na Ucrânia por meio de uma nova subsidiária da montadora franco-alemã KNDS, relatou na sexta-feira a agência norte-americana Bloomberg. A empresa que fabrica obuseiros autopropulsados Caesar, sistema de artilharia e veículos blindados, criará assim uma unidade na Ucrânia para produzir munição e peças de reposição para equipamentos enviados pelos dois países europeus. De acordo com um acordo firmado em Berlim por Boris Pistorius, ministro da Defesa da Alemanha, e Sebastian Lecornu, ministro das Forças Armadas da França, a unidade ucraniana KNDS poderá posteriormente produzir sistemas de armas do zero, de acordo com o oficial francês. Lecornu e Pistorius também afirmaram ter chegado a um acordo sobre como dividir a carga de trabalho entre as empresas de ambos os países que trabalham no sistema principal de combate terrestre. A próxima geração de tanques, o MGCS, deve substituir os tanques Leclerc da França e os Leopard da Alemanha. Pistorius revelou que os dois países assinarão em 26 de abril em Paris um memorando de entendimento para o MGCS, com um contrato pronto até o final do ano. A montadora alemã Rheinmetall AG anunciou em fevereiro que abrirá uma nova fábrica na Ucrânia para produzir munição de artilharia em um joint venture com um produtor local. A Ucrânia perderá os caças F-16 depois de os colocar em operações de combate, diz a revista. As Forças Armadas da Ucrânia perderão os aviões F-16 que Kiev deve receber da Dinamarca, dos Países Baixos, da Noruega, juntamente com os pilotos imediatamente após colocar os caças em operações de combate, escreve a Forbes. Observe-se que o papel das bombas aéreas planadoras russas pode se tornar mais decisivo do que até mesmo o papel dos drones da artilharia tradicional. Atualmente, a Ucrânia pouco pode fazer para se opor a isso. Faltam mísseis antiaéreos e lançadores. Seus antigos caças soviéticos não têm alcance suficiente para atingir as bombas planadoras das aeronaves russas. Os caças F-16 europeus ainda não chegaram. Assim que a Ucrânia os colocar em combate nas próximas semanas ou meses, a Ucrânia perderá os F-16 e seus pilotos, potencialmente, muitos deles. A grande questão é qual seria o benefício para Kiev deste sacrifício, escreve a revista. Anteriormente, o chefe do Comitê Militar da OTAN, o almirante Ruby Bauer, disse que os F-16 norte-americanos que devem ser entregues a Kiev pelos parceiros ocidentais não poderão voar a menos que o fornecimento de peças de reposição para eles seja configurado em tempo útil. Iugoslávia, 24 de março de 1999, a guerra de fundação da nova OTAN. 25 anos atrás, a OTAN, sob o comando dos Estados Unidos, demoliu com a guerra o que restava da Federação Iugoslava, o estado que impediu sua expansão para o leste em direção à Rússia. Nos 20 anos seguintes, a OTAN passou de 16 para 30 países, e com a guerra na Ucrânia, iniciada em 2014, passou para 32. Decisivo na guerra de 1999 foi o papel do governo italiano, liderado por Massimo D'Alema e pelo vice-presidente Sergio Mattarella, como podemos ouvir na gravação de áudio oficial. É o vice-presidente Mattarella quem anunciou o início da guerra no Senado na noite de 24 de março de 1999. Explica as razões para isso, de acordo com a versão oficial. Quando os aviões dos Estados Unidos e de outros países da OTAN lançaram as primeiras bombas sobre a Sérvia e Kosovo, o presidente democrata Clinton anunciou: no final do século XX, após 2 guerras mundiais e uma guerra fria, nós e nossos aliados temos a chance de deixar para nossos filhos uma Europa livre, pacífica e estável. Durante 78 dias, decolando principalmente em bases italianas, 1.100 aeronaves realizaram 38 mil sortidas, lançando 23 mil bombas e mísseis.
dos 2.000 alvos atingidos na Sérvia por aviões da OTAN. O Pentágono documenta posteriormente, 1.999 foram selecionados pela inteligência dos Estados Unidos e apenas um pelos europeus. Os bombardeios desmantelaram as estruturas e infraestrutura da Sérvia, causando vítimas, principalmente entre os civis. Os danos resultados à saúde e ao meio ambiente são incalculáveis. Somente na refinaria de Pančevo, milhares de toneladas de produtos químicos altamente tóxicos, incluindo dioxina e mercúrio, escapam dos bombardeios. Outros danos são causados pelo uso maciço de projetos de urânio empobrecido pela OTAN na Sérvia e em Kosovo. O governo Delanna coloca o território italiano, em particular os aeroportos, à inteira disposição das forças armadas dos Estados Unidos e de outros países, para implementar o que o primeiro-ministro chama de direito de interferência humanitária. 54 aeronaves italianas participaram do bombardeio, realizando 1.400 surtidas, atacando os alvos indicados pelo comando dos Estados Unidos. Em termos de número de aviões, ficamos atrás apenas dos Estados Unidos. A Itália é um grande país, não devemos nos surpreender com o compromisso demonstrado nesta guerra, declarou o primeiro-ministro alemão durante sua visita à base de Amendola em 10 de junho de 1999, enfatizando que, para os pilotos que participaram, foi uma grande experiência humana e profissional. Analista, bombardeio da Iugoslávia pela OTAN é o ápice da negligência do direito internacional. Enquanto as elites liberais estiveram no comando dos principais países ocidentais, a Organização Tratada do Atlântico Norte não será levada à justiça pelos seus crimes relacionados com os bombardeios na Iugoslávia. Neste domingo é comemorado o 25º aniversário do início da campanha de bombardeio de 78 dias da OTAN contra a Iugoslávia, que foi lançado sem a aprovação da ONU e ceifou a vida de pelo menos 2.500 pessoas. Em entrevista à Sputnik, o Dr. Stefan Gajic, especialista em balas e pesquisador associado do Instituto de Estudos Europeus, com sede em Belgrado, disse que no início do ataque ilegal da OTAN contra a Iugoslávia, 24 de março de 1999, se tornou um precedente que abriu a caixa de Pandora. Foi o culminar da negligência do direito internacional que começou desde o fim da Guerra Fria. Com certeza, a campanha da OTAN de 1999 foi um precedente. Podemos até dizer que o direito internacional foi, de certa forma, abolido naquele momento. E, é claro, depois disso, o caos foi introduzido no sistema das relações internacionais, destacou Gajic. Ele apontou muitas maneiras diferentes pelas quais os países ocidentais e os Estados Unidos, em particular, costumavam expressar sua nova abordagem. Gajic lembrou que na década de 1990 a frase popular era uma responsabilidade de proteger ou que é, em essência, uma quantidade média de influência relacionada com o Ocidente e não com a ONU ou o Conselho de Segurança. Portanto, o Ocidente é arbitrário sobre se os direitos civis foram ameaçados em algum lugar e se este ou aquele país deve ou não ser atacado. Segundo o especialista, ele acrescentou que as elites ocidentais veem uma guerra como uma ação policial e uma perspectiva de que o Ocidente e os Estados Unidos, em particular, deveriam ser os únicos policiais que iriam intimidar os países com base na sua avaliação subjetiva de que estão prejudicando os direitos humanos desta ou daquela forma, ou que estão violando o direito internacional. Referindo-se ao fato de as forças da OTAN utilizarem munições de urânio empobrecido contra a Iugoslávia, Gajic observou que a aliança está tentando abafar o assunto porque é muito desagradável, dados os numerosos casos letais relacionados com o soldado da OTAN que, além dos locais, também sofreram desse tipo de arma. O presidente sérvio Aleksandar Vučić, por sua vez, atribuiu o urânio empobrecido a um aumento dramático nas taxas de câncer no seu país, especialmente entre crianças cujos pais nasceram em 1990 ou depois. O Gajic, por sua vez, não descartou o lançamento de uma verdadeira investigação contra os crimes da OTAN na Iugoslávia, que ele disse que só pode acontecer após as graves mudanças geopolíticas ou que se seguir a um colapso da OTAN de uma forma ou de outra. Serjan Slujic, professor de Sociologia da Universidade de Novi Sad, na Sérvia, diz que a agressão da OTAN contra a Iugoslávia foi um exemplo muito claro dos padrões duplos dos principais países ocidentais governados por elites liberais. De acordo com Slujic, o bombardeio da Iugoslávia pela aliança refletiu pelo menos dois tipos de crimes, tais como violar o direito internacional e bombardear objetos civis e matar muitos civis. O professor alertou ainda que, enquanto os países ocidentais forem governados pelas atuais elites liberais, os países da OTAN não serão submetidos a um julgamento justo por causa dos seus crimes na Iugoslávia e em todo o mundo. Felizmente, as forças de um mundo multipolar lideradas pela Rússia e pela China estão ficando mais fortes dia após dia, o que significa que podemos esperar estabelecer uma ordem mundial realmente justa no futuro.
Uma ordem mundial em que as palavras liberdade, liberdade e democracia não será apenas uma frase vazia usada para justificar o uso das forças pelas elites liberais do Ocidente, disse Slujik, o antigo primeiro-ministro sérvio e vice-primeiro-ministro da República Federal da Iugoslávia, Nikola Sainovic, por sua vez, disse que o bombardeio da OTAN na Iugoslávia marcou uma nova era às relações internacionais, que descreveu como uma era de acordos rompidos. Sainovic destacou para os documentos rompidos com a resolução de 1244 do Conselho de Segurança da ONU, acordos sobre os Balcãs, incluindo o acordo de Dayton sobre a Bósnia e Herzegovina, ou o acordo de Bruxelas sobre o Kosovo, e o destino semelhante que aguardava os acordos de Minsk, que o Ocidente usou para armar a Ucrânia. O ex-primeiro-ministro Sérgio subiu que a Iugoslávia procurou evitar a expulsão e o extermínio em massa dos seus cidadãos, recordando os objetivos da Operação Militar Especial Russa para cumprir tarefas semelhantes. Sainovic expressou a esperança de que a era da heresia na diplomacia mundial acabe com um novo equilíbrio. Acabe que o novo equilíbrio global de poder traga respeito aos acordos de volta à política internacional. Milan Mirkovic é um dos que sobreviveram ao bombardeio da OTAN. Seu filho, Slavko, foi ferido à cabeça durante o ataque a uma ponte em Murino, vilarejo do município de Plava, Montenegro, em 30 de abril de 1999. Ele contou sobre a tragédia de Murino, na qual 6 civis, incluindo 3 crianças, foram mortos e outros 40 ficaram gravemente feridos. As pessoas em Montenegro nunca toleraram o fato de o seu país, que foi bombardeado pela OTAN, ter aderido à aliança em 2017. 6 civis inocentes, entre eles 3 crianças, foram mortos na nossa aldeia. Na verdade, eles mataram todo o nosso território. O nosso território não se recuperou do bombardeio e nunca se recuperará. Mas nós nos lembramos, exigimos justiça para as vítimas e para Murino, disse Mirkovic. Ele acrescentou que viu um ataque da OTAN matar um homem em uma rua de Murino, privando de todos os seus membros, e testemunhou partes espalhadas de pernas e outros fragmentos de corpos, e ele disse ser uma visão horrível. Mirkovic disse estar feliz por seu filho ter conseguido sobreviver ao bombardeio, mas que mesmo 25 anos depois, as famílias das vítimas em Murino não receberam qualquer indenização. O que levou a OTAN a bombardear a Iugoslávia? Pergunta. A justificativa oficial da Aliança Atlântica para os ataques foi o desejo de proteger os albaneses do Kosovo da limpeza étnica, e que a Aliança descreveu como uma catástrofe humanitária. Foi assim que o Ocidente respondeu às operações conduzidas pela polícia e pelo exército da Sérvia contra o Exército de Libertação do Kosovo, que era considerado um grupo terrorista na Sérvia. No verão de 1998, o Exército de Libertação do Kosovo ocupava quase 40% da província do Kosovo e travava uma luta violenta contra os alegados ocupantes sérvios. No início daquele ano, as forças de segurança iugoslavas neutralizaram um dos líderes das forças do Kosovo, juntamente com alguns dos membros do grupo e civis que se recusaram a se render. O Ocidente acusou Belgrado de uso excessivo de força. No outono de 1998, o Conselho de Segurança da ONU apelou a um cessar-fogo imediato no Kosovo e ao início de negociações entre as partes no conflito. Embora uma missão da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa tenha sido enviada ao Kosovo, o número de ataques contra os sérvios na região continuou aumentando. Durante uma operação no vilarejo de Hakaki, no Kosovo, em janeiro de 1999, as forças de segurança iugoslávas mataram várias dezenas de terroristas albaneses, tendo a missão da União Europeia apelidado o incidente de massacre de civis. Mais tarde, a cientista forense finlandesa Helena Hanta, que realizou a autópsia dos corpos dos albaneses do Kosovo, admitiu que o relatório sobre o assassinato de civis foi feito sob pressão do chefe da missão da União Europeia. Os acontecimentos em Hakaki serviram posteriormente de justificativa para o ataque da OTAN à Iugoslávia. Em fevereiro de 1999, assistimos a negociações entre representantes da Iugoslávia e dos albaneses no Kosovo, em Rambouillet, dos arredores de Paris, que foram mediadas pelos Estados Unidos, pela Rússia e pela União Europeia. As negociações fracassaram devido a uma cláusula de acordo que Belgrado considerou inaceitável, especificamente o envio de uma força liderada pela OTAN no Kosovo. Em março de 1999, a chamada Missão de Verificação do Kosovo deixou a região, seguida pelo então secretário da OTAN, Javier Solana, que ordenou o início de uma campanha militar. Em 24 de março daquele ano, a OTAN começou a bombardear a Iugoslávia, contornando o Conselho de Segurança da ONU e desencadeando uma das campanhas mais ilegítimas e sangrentas da história moderna da Europa Oriental. Polônia diz que não teria conseguido abater o suposto míssil da Rússia que entrou em seu espaço aéreo. Um porta-voz militar polonês se pronunciou sobre a alegada breve passagem de um míssil russo no espaço aéreo da Polônia.
garantindo que não houve reação porque o míssil estava fora do alcance do fogo terrestre. As Forças Armadas da Polônia disseram hoje, 24/3/2024, que decidiram não abater um míssil que, segundo elas, seria um precedente da Rússia. No início da manhã deste domingo, 24/3/2024, militares poloneses afirmaram que o espaço aéreo polonês foi violado por um suposto míssil de cruzeiro russo que cruzou o espaço aéreo polonês por 39 segundos e depois o deixou. No caso desse míssil, não houve decisão de o destruir. A principal razão foi que nós não tínhamos a intenção de destruir o míssil. A principal razão foi que vimos a trajetória de seu voo. Além disso, o míssil permaneceu em nosso espaço aéreo por um período muito curto e não estava dentro do alcance de nosso poder de fogo terrestre, detalhou Jacek Gori, porta-voz do Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia, aos jornalistas. Ele acrescentou que não se colocou a questão de acionar os caças poloneses porque o míssil não estava voando para o interior do país. Gori disse que o míssil seguia a uma velocidade de cerca de 800 km/h e a altitude de cerca de 400 metros. Os militares têm a certeza de que o míssil saiu do espaço aéreo polonês e não caiu no território do país. Então não organizaram uma busca, continua o oficial polonês. No momento, não há essa necessidade porque temos registros precisos de dados de radar. Sabemos o local onde ele entrou no espaço aéreo e aonde saiu. Em novembro de 2022, os militares poloneses alegaram um incidente semelhante. Mais tarde foi concluído ter se tratado de um míssil de defesa aérea ucraniano disparado contra um míssil russo. Em fevereiro de 2024, Sergei Andreev, embaixador da Rússia em Varsóvia, disse em uma entrevista que a Polônia nunca forneceu provas de que um míssil russo tivesse violado seu espaço aéreo. Em exposição no Catar, Irã apresenta um novo drone que pode transportar 13 bombas. O Shahed 149 Gaza pode voar a velocidade de até 350 km/h por um máximo de 25 horas e transportar até 1.000 toneladas de equipamentos eletrônicos, diz mídia norte-americana. O Irã apresentou seu novo drone de combate de média altitude na Feira Internacional de Armas, Jindex, realizado no início desse mês no Catar, que tem a capacidade de transportar 13 bombas a distância de até 1.600 km, informou no sábado o jornal norte-americano The Wall Street Journal. O Shahed 149 Gaza, nomeado em homenagem a um enclave palestino, tem uma envergadura de 21 metros, um comprimento de 10 metros e uma altura de 4 metros. Ele pesa 1.740 quilos, com um tanque de combustível vazio, e o peso de decolagem é de 3.740 quilos. A aeronave é movida por um motor turbo-hélice de 750 cavalos de potência, o que lhe permite atingir velocidade de até 350 km/h e voar por até 25 horas a uma altitude de 10.668 metros. O veículo aéreo não tripulado pode transportar 13 bombas e até 500 kg de equipamentos eletrônicos. De acordo com o Wall Street Journal, essa é a primeira vez que o Shahed 149 Gaza é exibido fora do território iraniano. O Irã aumentou as vendas de seus produtos militares desde as restrições na ONU sobre as exportações de mísseis e drones fabricados no Irã, inspirados em outubro de 2023. A presença iraniana no evento colocou o Catar, que abriga a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, em uma posição desconfortável em relação a Washington, pois os Estados Unidos acusam Teherã de prolongar e exacerbar conflitos em todo o mundo, indica a mídia. O portal Army Recognition, por sua vez, explica que o Irã tem usado a exportação de drones como uma ferramenta diplomática para consolidar alianças regionais e internacionais. Essa estratégia, diz, permitiu que Teherã construísse relacionamentos com países que compartilham as mesmas preocupações de segurança, além de explorar novas oportunidades de exportação de drones. O Shahed 149 Gaza foi oficialmente apresentado em maio de 2021 e entregue um ano depois à Força Aeroespacial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. A aeronave de longo alcance foi desenvolvida a partir do modelo Shahed 129, o que pode transportar apenas 4 explosivos. Ele é semelhante em tamanho em função ao seu homólogo americano Mk9 Reaper. China bloqueia o uso de chips da Intel e AMD em computadores governamentais, diz mídia. Em meio à batalha comercial entre os Estados Unidos e a China, Pequim colocou o Windows da Microsoft e programas estrangeiros de gerenciamento de dados de lado para favorecer hardware e software chineses. De acordo com o Financial Times, a China introduziu novas diretrizes sobre a eliminação de microprocessadores norte-americanos da Intel e AMD dos computadores e servidores governamentais, à medida que Pequim intensifica uma campanha para substituir o sistema operacional Windows da Microsoft e o software de gerência de dados com tecnologia estrangeira por soluções nacionais.
À medida que as batalhas comerciais entre os Estados Unidos e China se intensificam, as últimas regras de aquisição de Pequim representam um passo mais significativo do país no fomento da produção nacional de tecnologia, em resposta aos embargos norte-americanos que bloquearam as exportações de chips avançados e ferramentas relacionadas para a China. As autoridades chinesas lançaram a seguir as novas diretrizes para a compra de computadores, laptops e servidores com processadores e sistemas operacionais seguros e confiáveis este ano, depois que elas foram divulgadas com pouco alarde pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Indústria, Tecnologia e da Informação, ainda em 26 de dezembro de 2003. A partir daí, os órgãos competentes chineses divulgaram uma lista de 18 processadores aprovados, dentre os quais o Huawei, do grupo estatal Pentium. O movimento chinês, liderado pelo Estado para se afastar do hardware e software estrangeiros, deve prejudicar as empresas norte-americanas na China, começando pelos fabricantes de processadores para PC, Intel e AMD, segundo o Financial Times. No ano passado, a China foi o maior mercado da Intel, que absorve 27% dos seus 54 bilhões em vendas. Para a AMD, a China corresponde a 15% dos seus 23 bilhões em vendas. Para a Intel, a AMD entraram na lista de processadores aprovados. Entrarem na lista de processadores aprovados, as empresas devem enviar a documentação completa e o código de pesquisa e desenvolvimento de seus produtos. O principal critério de avaliação é o nível de design, desenvolvimento e produção concluído na China, de acordo com o aviso da Agência Estatal de Testes. Com a substituição dos sistemas operacionais e suas tecnologias, analistas da Zhenzhang Securities, ouvidos pelo Financial Times, estimam que o país precisará investir 660 bilhões entre 2023 e 2027 para substituir a infraestrutura de tecnologia de informação no governo, órgãos partidários e 8 grandes indústrias. Atentado em Moscou não parece ter sido obra do Daesh, diz Scott Ritter. O ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos analisou as informações conhecidas sobre o ataque terrorista e concluiu que as pessoas que o executaram vieram da Ucrânia. As tentativas de Walt de atribuir a culpa pelo ataque terrorista de sexta-feira em Moscou ao Daesh parecem suspeitas devido ao comportamento dos atacantes, disse a Sputnik, o ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Mencionando o fato de que os terroristas foram detidos quando fugiam em direção à Ucrânia, Scott Ritter observou que as pessoas ligadas à violência têm a tendência de acabar por navegar em direção ao seu norte verdadeiro. O que quer dizer com isso é que, por exemplo, uma equipe de forças especiais operando atrás das linhas inimigas, se forem comprometidos, eles tentam voltar para casa, tentam escapar e se evadir em direção às linhas amigas, explicou. O Daesh é leal à sua versão pervertida da religião, Deus, seu norte verdadeiro, e se tornaram mártires para navegar de volta para o céu. No entanto, disse ele, não foi isso que estes terroristas fizeram. Seu verdadeiro norte era a Ucrânia, eles estavam indo em direção à Ucrânia. E isso é tudo o que precisamos saber sobre isso. Esse foi um ataque que estava ligado ao conflito em andamento na Ucrânia, Scott Ritter. Quem esteve por trás dessa ataque? Pergunta. Quem são os mentores? Pergunta. Os serviços de segurança russos vão descobrir, mas quem quer que seja, eles estão na Ucrânia, apontou. O Comando Espacial dos Estados Unidos procura 1,2 bilhão para dissuadir a China e a Rússia. O dinheiro solicitado, que integraria o orçamento do próximo ano fiscal, financiaria programas como proteção dos sistemas GPS, mais sensores e dólares ligados ao Comando Espacial e outros. As autoridades do Comando Espacial dos Estados Unidos querem um financiamento adicional de 1,2 bilhão no ano fiscal de 2025 para reforçar as capacidades espaciais ofensivas e de defesa das Forças Armadas norte-americanas, cita na sexta-feira o portal da Viz News. A maior parte do dinheiro, que cobriria o período de outubro de 2024 a setembro de 2025, apoiaria programas confidenciais para desenvolver capacidades destinadas a dissuadir e afastar a agressão da Rússia da China, incluindo uma capacidade móvel anti-espaço da Marinha dos Estados Unidos. O Comando Espacial tem expressado preocupação crescente sobre os programas espaciais da China, que, segundo o general Stephen Witting, comandante do Comando Espacial, pratica ações cada vez mais assertivas, e da Rússia, vendo ambas como podendo afetar as operações militares dos americanos. Whitney alertou especialmente sobre as ameaças ao GPS, uma constelação de satélites administrada pela Força Espacial dos Estados Unidos, que fornece recursos de navegação e cronometragem para usuários civis e militares, e destacou o crescente foco da Rússia em capacidades cibernéticas e nucleares.
Isso, por sua vez, coloca em risco soldados, marinheiros, aviadores, fuzileiros, navais e guardiões, que dependem das capacidades espaciais todos os dias de ser. Relativamente aos programas espaciais públicos dos Estados Unidos, os pedidos do Comando Espacial incluem instalação de operações comerciais e militares e sensores e radares de conscientização do domínio espacial. O programa Célula Conjunta de Operações Comerciais, que obtém dados de rastreamento comercial de 14 países e os utiliza para aumentar as informações militares. O Comando Espacial também solicitou financiamento para o projeto Farol, uma iniciativa que integra radares e sensores de conscientização do domínio espacial para ajudar a coordenar a compreensão do Comando Espacial sobre o que está acontecendo em órbita, incluindo uma capacidade de radar avançado multimissão. O ramo militar ainda pretende modernizar sensores, incluindo radar de instrumentação e rastreamento de longo alcance do Exército, localizado no local de testes Reagan, nas Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico. Os recursos e a infraestrutura do radar no local de testes Reagan são os únicos sistemas de vigilância do espaço profundo com múltiplos fenômenos no Pacífico, disse o Comando Espacial, acrescentando que a perda de transmissores da fonte de alimentação da cobertura de espaço profundo para todas as condições meteorológicas levará anos para ser recuperada. Sem financiamento, as capacidades de expansão não serão integradas, colocando em risco as operações de proteção e defesa dos aliados dos Estados Unidos e das nações parceiras, avisou. Existe o que é planejado e o que o orçamento delimita. Marinha perdeu 50% do seu poder? Pergunta. Recentemente, o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, alertou que 50% dos seus meios de poder naval já tinham sido aposentados. Ao mesmo tempo, elogiou a visão estratégica do presidente Lula. Não seria o governo federal responsável pela manutenção do poderio militar das Forças Armadas? Pergunta. A defesa nacional é orientada por alguns documentos. Uma política nacional de defesa, a estratégia nacional de defesa e o livro branco de defesa nacional, explica Francisco Novelino, capitão de mar e guerra reformado e mestre em ciências navais com especialidade em poder naval e ênfase em submarinos, política e estratégia de defesa. Estabelecidos em 2008 que a política e a estratégia nacional de defesa eram ambiciosas, disse Novelino, mas pouco foi cumprido. Existe o que é planejado, o que é previsto, desejado. Existe efetivamente o que o orçamento aprovado delimita. E nessa hora entra muita questão política. Para Wagner Camilo Alves, professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, o orçamento brasileiro, embora incomparável aos de nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que estão enfrentando questões estratégicas muito mais prementes do que as nossas, também não é baixo. Ainda assim, um especialista destaca alguns problemas com a distribuição desse orçamento. De acordo com a Alves, 80% dos gastos militares brasileiros são com pessoal ativo e inativo. Isso é, de certa forma, uma caixa preta, ou seja, sobra pouco para aquisição e construção de equipamentos. O problema está no dimensionamento das três forças. Historicamente, no Brasil, destacou Alves, a ameaça veio através de submarinos de uma grande potência de fora. Um dos casos foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando o submarino alemão U-507 atacou uma série de navios de passageiros e carga na costa brasileira. Então, nesse aspecto, a gente realmente tem que tratar a Marinha com destaque. Na minha visão, pessoal, não seria o momento atual de o Brasil ter ou fortalecer mais a sua Marinha e a sua Força Aérea em detrimento do Exército? Pergunta. Em resposta, diz Alves, não viria do Ministério da Defesa atual, uma vez que falta a pasta uma visão civil e holística da defesa nacional. Os nossos militares têm um preparo excelente, mas eles são formados dentro das perspectivas corporações e vão sempre defender suas corporações. Para o pesquisador do INEST, o ideal seria a criação de uma carreira de gestor de defesa dentro do Ministério. Na minha percepção, o que o Brasil mais carece é de um pensamento não estritamente vinculado às Forças Armadas, mas feito pelos setores civil e da defesa dentro da estratégia nacional. Qual é o poderio da Marinha do Brasil? Pergunta.
Pela Estratégia Nacional de Defesa Brasileira, a Marinha do Brasil destina suas ações à negação do uso do mar, isto é, o controle através da dissuasão de forças, uma decisão estratégica de alto nível, comenta Alves. Isso significa um grande investimento na construção e no uso de submarinos, sendo a cereja do bolo o Álvaro Alberto, submarino de propulsão nuclear convencional armado da força. Só que o submarino de propulsão nuclear é um sorvedor de dinheiro, aponta o especialista. E por que é um sorvedor de dinheiro? Pergunta. Porque ele é caro e porque ninguém passa a tecnologia. Ainda que, na visão de Alves, a decisão de construir o submarino nuclear seja correta, os recursos dos outros meios estão sendo sugados por esse projeto. Aliado a isso, há na sociedade, consequentemente no Congresso, uma incompreensão da necessidade de investir em defesa, afirma Noveiro. O poder político não está vendo a ameaça consistente que pare sobre o Brasil, sobre as nossas riquezas, os nossos interesses, diz. Se nós perguntarmos aos parlamentares qual o projeto estratégico da Marinha do Exército mais importante e o porquê, poucos vão saber explicar. Atualmente, descreve Novelino, a Marinha pode ser dividida em 3 categorias: a fluvial, a costeira e de águas azuis. As primeiras possuem embarcações menores, como os navios patrulha e navios costeiros, sendo bastante efetivos no combate à pirataria, ao contrabando, à pesca ilegal e outras atividades criminosas. Esses navios são baratos, fáceis de fabricar, não são projetos complexos. Você pode, em uma emergência, construir 10 a toque de caixa, afirma Novelino. O grande problema, aponta o militar, é a aposentadoria dos navios de águas azuis, como fragatas e corvetas, que, com o navio Aeródromo Atlântico, compõem a esquadra brasileira como escoltas, ainda que haja um projeto de construção de fragatas Tamandaré em Itajaí. O número de substituições necessárias aos navios antigos da esquadra é insuficiente. Estamos cercados de conflito no mundo inteiro, mas a guerra ainda não bateu às nossas portas e é hora de investirmos na nossa logística de defesa e de preparo da nossa indústria e no centro de tecnologia para produzir material militar. Hoje a base industrial nacional é deficitária e, em caso de conflito, não conseguiria repor as perdas sofridas. Tem navios que foram fabricados por estaleiros que hoje não existem mais, afirma Noveiro. Você imagina o Atlântico, que é um navio aeródromo multipropósito, se colocar ali a pique, como é que vamos arrumar outro? Pergunta. Vamos ficar sem capacidade aeronaval, descreve. Outro exemplo dado seria no caso de alguma avaria no submarino do Riachuelo. Vamos dizer que esses 2 submarinos se percam, um por acidente e o outro torpedeado. Nós só vamos conseguir colocar outro na água 1 ano depois. Ainda assim, diz o oficial da reserva, há uma capacidade incipiente que pode ser aproveitada. Nós temos estaleiros que poderiam ser alavancados se o governo contratasse com parcerias externas ou não, mas sem um incentivo, sem vontade governamental, não temos condição. O Brasil ainda não acordou para o que ele representa para o exterior. É um país cobiçado, um país que pode vir a ser uma ameaça, inclusive de grandes potências. E o mundo inteiro está de olho no Brasil há muito tempo. Nós perdemos tempo aqui com discussões inócuas de política interna. O Brasil se torna membro do CERN, laboratório que abriga o maior colisor de partículas do mundo. Após 14 anos de tratativas, o Brasil tornou-se membro associado do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, anunciou na sexta-feira o maior laboratório de física da Europa. O laboratório é responsável pela operação do maior colisor de partículas do mundo, palco de uma das grandes descobertas da história da física, o Bóson de Higgs. Apelidado de partícula de Deus, ao se tornar membro, o Brasil será o primeiro país das Américas a fazer parte do centro, que também deu origem ao World Wide Web. A relação entre o país sul-americano e o centro remonta a 1990, com a assinatura de um acordo de cooperação internacional, permitindo que os pesquisadores brasileiros participassem do experimento Delphi no Large Electron Positron Collider. Na última década, a comunidade experimental de física de partículas do Brasil dobrou de tamanho, ressalta o CERN em um comunicado. Sendo agora membro associado, o Brasil tem o direito de nomear representantes para participar das reuniões dos conselhos do CERN e do Comitê de Finanças. Os seus cidadãos são elegíveis para se candidatar a cargos de duração limitada
e aos programas de pós-graduação do CERN. A sua indústria tem o direito de concorrer a contratos do CERN, aumentando as oportunidades de colaboração industrial em tecnologias avançadas e do laboratório. No ano passado, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, visitou o centro em Genebra, com a delegação de deputados, segundo o jornalista Jamil Chadwell. Em uma coletiva depois da visita, a chefe da pasta rebateu críticos que questionam o uso dos recursos para um projeto no exterior. Estima-se que o Brasil terá que pagar cerca de 12 milhões por ano para formalizar a participação. Mas, segundo Santos, a adesão vai permitir que a indústria nacional possa entrar em um mercado milionário e fornecer tecnologia. Ainda de acordo com a ministra, o CERN ofereceu os contratos de 500 milhões e o Brasil quer uma fatia disso, relata o jornalista. No caso, 70% da contribuição brasileira seria revertida em contratos do organismo internacional a empresas nacionais. A adesão abre mais possibilidades para a indústria brasileira, afirmou Santos. O laboratório do CERN, nos arredores de Genebra, fica na fronteira entre a França e a Suíça e emprega cerca de 2.500 pessoas de todo o mundo. Fundado em 1954, o CERN tem 23 Estados-membros, 22 na Europa, mais Israel. Coreia do Norte e China se comprometem a reforçar laços em negociações em Pequim. Autoridades norte-coreanas e chinesas se reuniram nesta semana em Pequim e se comprometeram a desenvolver ainda mais os laços bilaterais. Em uma reunião na quinta-feira, Wang Uning, presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que na estrutura política da liderança chinesa ocupa a quarta posição, disse que não importa como a situação internacional possa mudar. A amizade China-Coreia do Norte, uma escolha estratégica de ambos os lados, nunca vacilará, disse a KCNA, citada pela Reuters. O líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente chinês Xi Jinping reuniram-se no início deste ano e prometeram laços mais estreitos. Na reunião de quinta-feira, Wang transmitiu uma mensagem sincera e calorosa de Xi a Kim, informou a KCNA. Kim Son-nam, membro do suplente do Biro Político da Coreia do Norte, também se encontrou com Liu Jianchao, que lidera o órgão do Partido Comunista da China, responsável pela gestão dos laços com partidos políticos estrangeiros. No começo do ano, os dois países asiáticos concordaram em fortalecer a cooperação tática e defender interesses comuns, conforme noticiado. Guarda costeira chinesa expulsa navios das Filipinas em zona disputada no mar do sul da China. A embarcação, que estava acompanhada por um navio de guarda costeira das Filipinas, foi confrontada pela guarda costeira da China, que acusa Manilha de invadir as águas ilegalmente. 2 navios da guarda costeira da China dispararam canhões de água contra o navio de suprimentos filipino, o Nazi Mai 4, na manhã de sábado, danificando-o gravemente, contaram as forças armadas das Filipinas. A embarcação filipina realizava uma operação de rotação e reabastecimento em um posto avançado territorial do atol Seconde Thomas Shoa, o BRP Cabra, navio de guarda costeira das Filipinas que estava escoltando o 1M4. Também foi bloqueado e cercado por um navio da guarda costeira chinesa e 2 embarcações suspeitas de serem da milícia chinesa. De acordo com o Comodoro Jai Arriela, porta-voz da guarda costeira das Filipinas, segundo ele, o BRP Cabra foi separado do navio de reabastecimento devido ao comportamento irresponsável e provocativo das forças marítimas chinesas, que teriam ignorado as regras internacionais destinadas a evitar colisões no mar. Posteriormente, o BRP Cabra conseguiu manobrar e chegar ao Nazi para ajudar o navio. Já a guarda costeira chinesa disse, em declaração emitida pelo jornal chinês Global Times, que as Filipinas enviaram no sábado 2 embarcações de sua guarda costeira e um navio de suprimentos para invadir ilegalmente as águas próximas do rei Jiao, perturbando deliberadamente a paz e a estabilidade no mar sul da China. Em seguida, a guarda costeira chinesa teria expulsado as embarcações filipinas de maneira profissional e legal. Trata-se da segunda vez neste mês que embarcações dos dois países entraram em conflito perto de um banco de areia disputado no mar sul da China. Depois que, em 5 de março, a guarda costeira chinesa atacou um navio de sua congênere das Filipinas com canhão de água de alta pressão, causando pequenos danos estruturais e ferindo 4 tripulantes. O banco de areia tem sido ocupado por um pequeno contingente de pessoal da Marinha Filipina em um navio de guerra encalhado dos Estados Unidos, abandonado desde o final da década de 1990 e recentemente tem sido o foco
de um impasse territorial cada vez mais tenso entre as Filipinas e a China. Manila planeja desenvolver tais ilhas no mar sul da China, que considera parte do seu território, enquanto Pequim responde que as forças filipinas foram destacadas no local para estender o território marítimo do país insular em torno delas. Camarões, qual a importância geopolítica do país centro-africano? Pergunta. Lembrado, no Brasil, somente na época da Copa do Mundo, Camarões possuem papel importante na geopolítica da África Central, graças à sua economia e privilegiada posição geográfica. Os jornalistas apresentadores Melina Sade e Marcelo Castilho convidaram especialistas em geopolítica africana para falar sobre um dos países mais enigmáticos do continente para nós, brasileiros, Camarões. Quando se fala em África, diz Ronuel Gonçalves, pesquisador associado do Núcleo de Estudos Estratégicos Avançado do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, há 103 países presentes. Tem Angola por razões históricas e culturais, a Nigéria pela dimensão do seu mercado e a África do Sul pela força que tem, porque ela está no BRICS. Com Camarões a gente tem uma ligação muito menor. Apesar de ter uma ligação, sim, a nossa embaixada é muito antiga. E a embaixadora é muito atuante em Yaoundé, explica Alexandre dos Santos, jornalista e professor das Relações Internacionais da Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Qual a importância de Camarões? Pergunta. Assim como a Nigéria, é a principal economia da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. Camarões é a principal economia da Comunidade Econômica e Monetária da África Central, CEMAC, detendo 40% do PIB do grupo. Outros membros do grupo, Chad, República Central Africana, República do Congo, Guiné Equatorial e Gabão, depende da exportação agrícola de Camarões para sobreviver, sublinha Santos. A República Centro-Africana e o Chad são dois países que não têm saída para o mar, precisam dos portos camaroneses para escoar a produção e receber suas importações. Outro ponto que dá destaque regional a Camarões, aponta Gonçalves, é sua fronteira com a Nigéria, o país mais populoso da África. Qualquer fronteira com a Nigéria torna um país muito relevante, destacando, ainda que ambos disputam a exploração de petróleo na região. O país ainda tem uma importância financeira muito grande para os países da CEMAC, que utilizam o franco CFA central, moeda única, legado do colonialismo francês da região. Diferentemente dos países da CEDEAO, que querem substituir o franco francês ocidental por uma moeda soberana, Camarões não prevê a troca da sua. Quem mantém essa moeda, uma moeda única, a primeira experiência da moeda única bem sucedida, que inclusive serviu de base para o desenvolvimento do euro, quem dá um respaldo aqui em termos econômicos é Camarões, afirmou Santos. Parceria militar com a Rússia, Gonçalves cita como um dos grandes acertos de Camarões na política internacional a capacidade de quebrar sua relação com a França e novas lideranças globais como a China, Índia, Brasil e Rússia. Com os russos, destacou o pesquisador, o país conseguiu estabelecer um acordo militar sem renunciar ao acordo com a França, diferentemente de outros países africanos que expulsaram o antigo poder colonial do país. Para o especialista, contudo, há diferenças entre o que ocorreu em Burkina Faso, Níger e Mali e o que está acontecendo em Camarões. A França não falou nada. Na lenda, é dito que o nome Camarões foi dado em homenagem ao explorador inglês James Cameron, que atravessou aquela região de um lado para o outro, cita Santos. Isso, no entanto, destaca o pesquisador, está errado. O Cameron não tem nada a ver com essa história. É Camarões por causa desses crustáceos que aparecem ali na beira dos rios, que eram muito volumosos. Então explica, foi um nome que fez sentido em português e conforme o poder colonial foi mudando, o nome foi ficando. Não existe um esforço diplomático para que a gente pode chamar de Camarões. O país vê isso um pouco com maus olhos, também porque em português esse nome ganhou uma conotação negativa devido à sua relação com o crustáceo. Já a sua versão francesa, que virou um nome próprio, é preferível, Camarão. Ainda nos telegramas do Itamaraty, você vê muitos deles se referindo ao país não mais como Camarões, mas como Camaru. E a nossa embaixada lá faz questão de produzir documentos também escrevendo, em vez de Camarões, Camaru.